Fala galera da primeira série, primeiramente, né, aquela saudade, espero que a gente esteja em breve juntos novamente aí para poder continuar estudando bastante, mas por enquanto a gente vai aqui de aula virtual, né? A gente tivemos algumas aulas aí por slide, aula em vídeo de mesa, mas hoje o negócio está profissional. Hoje a gente vai falar um pouco sobre funções, galera, beleza? Começar uma introduçãozinha leve, funções aí. Então, para dar uma ideia geral, né, primeira coisa, função. Quando eu falo a palavra função, eu estou dizendo que uma coisa depende da outra. Só consigo te dar uma resposta se eu tiver uma informação prévia. Eu estou ligando duas variáveis, duas grandezas no caso. Vamos pensar nesse exemplo aqui. Ó. Um parque cobra de entrada de R$5 mais 2 para usar cada brinquedo. Se eu perguntar para você quanto você vai pagar nesse parque, a resposta é depende. Por quê? Quantos brinquedos eu vou usar? Então se eu não te dou essa informação, você não consegue me dizer quanto você vai pagar. Se você chegar lá e não usar nenhum brinquedo, só entrar, você vai pagar R$5, né? Porque é 5 mais 2 vezes 0 brinquedos, que vai dar R$5. Se você usar um brinquedo só, você vai fazer 5 mais 2 vezes 1, isso aqui vai dar 7. Se usar dois brinquedos, 5 mais 2 vezes 2, 9. E assim por diante, né? 5 mais 2 vezes 3, 11. 5 mais 2 vezes 4, 13. Percebe que o 5, ele se mantém constante, tudo bem? E o que está variando é o que está aqui. Ó. O x, no caso aqui, o valor que você está mudando, que é a variável. E se eu usar um valor qualquer b, quanto que eu vou pagar? Eu vou pagar 5 mais 2 vezes b. Esse b aqui é a quantidade. E esse p aqui é o que você vai pagar. Só que isso aqui é para um problema prático. Na matemática, normalmente, a gente troca essas letras aqui usando os eixos do plano cartesiano para fazer uma ligação daquilo com o gráfico. Então, o que está variando aqui, no caso o b, a gente chama de x. E o resultado a gente chama de y. Então, isso aqui pode ser escrito assim, ó, y é igual a 5 mais 2x. Beleza? Depois a gente vai falar um pouco sobre quem é o 2, quem é o 5. Mas, por enquanto, essa é a ideia aqui. O que está variando é o x e o resultado é o y. Beleza? Uma maneira de representar isso aqui é uma tabela, outra maneira é usar o diagrama e uma outra maneira é usar o gráfico. Como é que eu faço para, por exemplo, representar isso aqui num diagrama? Eu vou pegar essa função e vou fazer as contas usando os valores do a. Esse a aqui vão ser os valores de x e esse b, os valores de y. A gente também costuma chamar o a de domínio. Tá? O domínio são os valores do conjunto A, que são os valores de x. E o conjunto B, o contradomínio, que são os valores de y. Então eu vou fazer a ligação entre o domínio e o contradomínio. Aqui até o 4 eu já fiz todos aqui, né? Mas seria a mesma ideia. 5 mais 2 vezes 0, 5. 5 mais 2 vezes 1. E vou fazendo todos eles aqui. Então eu vou encontrar esse diagrama aqui. Percebe que para ligar os dois, eu preciso da função. Sem a função, eu não consigo fazer essa ligação. Quem é o domínio, então? O domínio são todos os valores de A. 0, 1, 2, 3 e 4. Nesse caso aqui, eu estou limitando para um exemplo, mas se eu tivesse continuado aqui, qualquer valor que eu colocasse aqui é mais. O contradomínio são todos esses aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 e 13. E aí surge um novo conceito que é a imagem. Quem é a imagem? A imagem é o reflexo do x no y. Então quais são os valores de y que eu usei aqui? Ó? Quais foram os ligados? 5, 7, 9, 11 e 13. Isso é o que a gente chama de imagem. Beleza? Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no plano cartesiano. Lembra do par ordenado? Ó? Se eu pego, por exemplo, 0 e 5. 0 no x, 5 no y. Eu marco um ponto aqui. 1 no x, 7 no y. Eu marco outro ponto aqui. 2 no x, 9 no y. 3 no x, 11 no y. 4 no x, 13. E poderia continuar. Com isso aqui tudo, eu posso traçar uma reta aqui que vai ser o meu gráfico, que vai ser assunto mais para frente, aí, quando a gente estiver falando especificamente de função do primeiro grau. Aqui é mais para dar uma ideia geral de tudo. Agora, quando que eu vou ter de fato uma função? Tá? Para ser uma função,
tem que acontecer basicamente duas coisas. Primeiro, se você olhar aqui, tá vendo que está sobrando valores no contradomínio? Não tem problema. O que não pode acontecer, primeira coisa que tem que acontecer, todo x tem que estar ligado a um y. Então se você olha para cá, todos os elementos do conjunto A tem que estar ligado no B. Todo x tem que estar ligado no y. Se você olhar aqui, ó, o 7 não está ligado a ninguém. Então isso aqui não é uma função. Beleza? O segundo detalhe cada x só pode estar ligado a um y. Então se você olhar para cá, todos eles estão ligados, tá vendo? Mas esse 1 aqui está ligado a dois termos diferentes. Por que isso aqui não é uma função? Imagina que você vai lá no mesmo parque do exemplo, usa um brinquedo, paga R$4, outra pessoa usa um brinquedo, paga R$5. Você não pode ter dois valores diferentes para uma mesma quantidade, ok? Então esse caso aqui também não é uma função. Isso aqui também não. Nesse terceiro caso, todos os valores de x estão ligados a y e só tem cada x um y. Ok. Ah, mas está sobrando um no contradomínio. Não tem problema sobrar desse lado. Não pode sobrar no conjunto A. Então isso aqui, sim, é uma função. Ainda tem um outro caso que as pessoas às vezes ficam na dúvida, que é esse aqui, ó. Isso aqui, se eu fizer assim, é uma função? O 2 está ligado ao 4 e o 3 está ligado ao 4. Vamos analisar aqui. Todo x está ligado a um y? Sim. Cada x está ligado a apenas um único y? Sim. Esse está ligado a 1 e esse também está ligado a 1. É o mesmo, mas não tem problema. O que não pode é sair duas setinhas do A indo para o B. Beleza? Então vamos lá. E aí, galera, para finalizar então a gente vai falar um pouquinho de valor numérico da função. Tá? Como assim, né? Eu não preciso necessariamente ter um problema qualquer para poder encontrar o valor de uma função. Posso simplesmente ter uma função igual essa daqui, ó, y igual a 3x menos 2, e te perguntar quanto é que vale y se o meu x vale 6. Basicamente só substituir. Né? Então eu venho aqui, 3 vezes 6 menos 2, isso vai dar 18 menos 2, então o y vale 16. Percebe que nesse exemplo eu troquei o valor de x. Pode acontecer de eu precisar trocar o valor de y. Então ele falou que o y vale 10. Então eu vou na mesma função e aonde tem o y, eu vou trocar por 10. E aí 3x menos 2. Vou passar o 2 para o outro lado, então vai ficar 10 mais 2 igual a 3x. Isso é 12, né? Então 3x igual a 12. O meu x vale 4. Beleza? Pode acontecer, a gente vai usar bastante isso, né? Porque quando a gente fala de função, a gente não usa muito a letra y, a gente usa a notação fx. Se você encontrar um fx, é a mesma coisa que se você estivesse vendo um y. Então quando você vê isso aqui, f de x igual a 3x menos 2, é a mesma coisa se fosse y igual a 3x menos 2. Ok? Então é a mesma ideia, só para vocês não ficarem preocupados aí. E eu posso fazer a mesma pergunta, quanto é que vale f de menos 2? O que eu estou dizendo aqui? Eu estou perguntando quanto vale a função se o x é menos 2. Então quem eu vou substituir aqui em cima não é o f, é o x. Tá? O x vale menos 2. Então vai ficar assim, f de x igual a 3 vezes menos 2 menos 2. 3 vezes menos 2 menos 6 com menos 2. O resultado de f de x aqui então é menos 8. Quando é que eu substituo o f de x? Quando ele perguntar coisas desse tipo. Quanto vale x se todo o f de x é 28? Então é como se ele estivesse dizendo assim, ó, o y é 28. Qual é o resultado então? F de x igual a 3x menos 2. Vou trocar o f de x por 28. Passar o 2 para o outro lado, né? Então menos 2 vai virar mais 2, vai dar 30. Igual a 3x. O meu x então é igual a 10. Qualquer coisa, se tiver ficado alguma dúvida, algum questionamento, manda lá por e-mail, pergunta. Beleza, galera? Tamo junto, fica com Deus e até a próxima. Um abraço.